Olá a todos, bem-vindos a um webinar da nossa série de webinars aqui na Devoteam G-Cloud. Hoje temos o prazer de falar com vocês sobre as ferramentas de produtividade, colaboração e segurança, o Google Workspace. Na agenda de hoje temos programado conversar com vocês sobre quem é Devoteam G-Cloud, o tipo de licenças Google Workspace presentes no mercado e que claramente têm as suas características de segurança e que vos permitem trabalhar em qualquer lugar mais necessárias nesta fase de pandemia. Também que tipo de serviços a Devoteam G-Cloud presta em Portugal e que vos podem ajudar como adotar estas ferramentas e incrementar a sua adoção. E por último, uma pequenina sessão de Q&A. Claramente não poderia começar sem vos apresentar os hosts e os apresentadores deste webinar. O meu nome é Nuno Vasconcelos, sou Country Director da Devoteam G-Cloud em Portugal e comigo está também o Tiago Monteiro, Account Executive da Devoteam G-Cloud. And I'm sorry for switching to English, but we have an amazing guest from Google, Luca Clarici. He's our Workspace Sales Specialist from Iberia and Italy, and he will join us on this call. Mudando outra vez para português, quem somos então a Devoteam G-Cloud? Quem é a Devoteam? E porque é que somos o vosso parceiro de eleição nesta jornada para a nuvem? A missão da Devoteam G-Cloud é ajudar-vos a migrarem para a cloud da Google, permitindo uma cultura e inovação tecnológica nunca visto. E isto é a nossa missão, é o nosso valor e é aquilo que mais pretendemos que vocês, clientes, se sintam confortáveis e felizes connosco. Como é que nós conseguimos isto? Claramente a Devoteam G-Cloud somos focados 100% no mundo da tecnologia Google. Estamos em 18 países em EMEA, portanto na nossa região da Europa, Middle Eastern e também África. Estamos neste momento com uma capacidade de colaboração de 400 trabalhadores e mais de 2.000 clientes em todos estes países. Aquilo que nos permite atingir o nível de Premier não são mais do que 7 especializações Google Cloud, a caminho das 9. Temos o estatuto único em Portugal de Managed Service Provider e, claramente, graças a isto, permitiu-nos, ao longo dos anos, ano atrás ano, receber o prémio tão galardoado da Google do melhor partner do ano. Cá em Portugal, contamos com a presença de 26 colaboradores, vários certificados e várias acreditações nas áreas que consideramos de foco e de relevo para a importância nacional, sempre apostando na tecnologia Google e no nosso expertise, permitindo que vocês se sintam confortáveis na mudança. Mas o que é isto do Google Cloud? Que universo é este que nós estamos a conversar? Claramente, dentro do mundo do Google Cloud, há 4 principais linhas de produto, de tecnologia, nas quais nós nos especializamos. Quando falamos de infraestrutura e de data, falamos de Google Cloud Platform. Quando falamos das ferramentas de produtividade, falamos do Google Workspace. O modelo de Chrome Enterprise, que para muita gente ainda hoje em dia pensa que é apenas um navegador, mas na verdade é um sistema operativo, que acompanha também um hardware que permite trabalhar sobre esse sistema. E por último, o Google Maps. Claramente a gente não pode falar desta tecnologia sem falarmos de um ecossistema. E este ecossistema é composto pela tecnologia que nós vendemos, mas também pelos serviços que nos permitem atuar end-to-end para vocês, clientes, se sentirem felizes, se sentirem que estamos a fazer a escolha certa. Estes serviços vão desde migração, implementação, change management, suporte e permitem, além disso, termos uma capacidade de entrega e de satisfação como nunca vista. Não quero deixar de mencionar também que, além destas ferramentas, nós temos ferramentas de terceiros que permitem complementar as ferramentas de produtividade usadas por nós todos no nosso dia-a-dia. Dito isto, tenho o prazer então de passar a minha palavra ao Luca. O Lucas trabalha na Google há aproximadamente 2 anos e ele é a pessoa mais esperta para vos falar das ferramentas do Google Workspace. Luca, I pass my word to you. Thank you.
Hi Nuno, hi everybody, and thanks to Devoteam G Cloud for the invitation. I'm Luca Clerici, Workspace Specialist for Iberia and Italy, and in the next 15 minutes I would like to walk you through what is Workspace, its vision for the years to come, and how it can help you to change the way you work, improving the productivity, the collaboration, and adopting a more secure environment. Well, first of all, what is Workspace? Workspace, it's already used by the workforce of today because more than 6 million businesses around the world trust us. But it's even more important, this data, it's used by the workforce of tomorrow because 170 million students around the world studies every day with Workspace. And this is very important. This is a message to HR. Then it's something that we all use in our private life because almost 1/3 of the world population use Workspace tools in our private life. And finally, another very important piece of data when it comes to security, Workspace is a pure cloud native solution. So what is Workspace? We have three main pillars under the umbrella of Workspace. There is the communication part with all the apps that you know, for example, Gmail, the agenda, the Meet, Google Voice or chat. And then there is a collaboration part with Docs, Sheet, Slides, Form, Google Sites, but also AppSheet, which is our last acquisition, and it's an application that allows you to create several applications with no code or low code behind them. And finally, last but not least, there is the control section, which is how can we raise and create a very, very secure environment. As I mentioned before, there are more than 6 million businesses already using Workspace. Some of them are part of the top Fortune 500, some other are digital native business, some other are small and medium businesses around the world. So it's literally a solution for everyone. Now I would like to give you what's the vision of Workspace for the years to come and how we can help you to face specific business challenges. The first one is the future of work, and this is how we as Google see the hybrid work models that we will have after the pandemic. The second one is frontline worker, so that 80% of employees around the world that don't work in an office and don't get access to a technology. And finally, there is the security part, and this is really where Google wants to play a primary role in to create a more secure environment. So what do I mean by hybrid work? We see that approximately 48% of workers will continue to work from home or not in the office after the pandemic. And so how can businesses adapt to this data? We have two facts here to talk about. One is that the business owner wants to keep the productivity high. This is his main concern. On the other side, we have employees. Employees, after 2 years of working from home, wants to keep that flexibility. And this is even more important for employees that are also primary caregiver, and 1 out of 4 is for parents or children. And then there is an additional challenge. 1 out of 3 of your employees feel disconnected by the culture of your company and the colleagues. And remember, when someone change a job and leave you for another company, they don't leave you because the other is better. They leave you because you are not doing enough. So I think it's very important to find a solution that would allow them to keep that flexibility, but also allows you as a business owner to maintain a very high level of productivity for your employees, even if they are working from home.
And this is the case of Google Workspace. Why? Because we give to all the employees, no matter where they are, the access to all documents, to the email, to the communication, no matter the device they use. It's a mobile, it's desktop, or it's tablet. Here we see some example. For example, it's why it's a great solution because of its flexibility. In the slides, you see that from the same interface, you can send an email, start a chat conversation, start a hangout meeting with someone, but also create a document and share it with someone. And this is possible from all the devices because the same user interface is granted to all kind of employees from all kind of devices. But also it's helpful. And when I talk about how helpful is Workspace, I always like to talk about Google Search because it probably is the most loved solution amongst Google. So imagine the amount of time you can save if you need to look for a particular email or a document or a piece of chat, if you can count on the Google search behind it. Well, this is the case of Google Workspace. And finally, it's very simple to use because it's built by putting the human at the center. So in this example, you can see the slide and we have your employee working on a presentation. When it's working, he decides to share the presentation with his colleague because we are doing a real-time collaboration, and at the same time they are looking at each other. So it's a meeting where they are also able to collaborate together to the presentation. This increases the productivity and the sense of being connected with your colleagues. And now I would like to talk about frontline workers. So why frontline workers and why now? Well, by frontline workers, as I mentioned before, I refer to those 80% of the working population that don't work in an office, but they do their job on the field. And in the 79% of the cases, they rely on paper to follow instruction. Well, it's crucial to provide them with a digital identities for two reasons. One, it's to increase the security. And the second one is to increase their productivity, to help them to do their job in a better way. And this will also lead to a higher satisfaction of those employees. That is also important to keep a very, very high retention, because 52% of floor workers would consider leaving their job for a more digital environment. So what is the frontline worker offer? Well, actually, it's nothing different from the other workspace. So because this is a very important point for me that all the employees would have access to the same user interface and to the same application. So frontline worker will have access to the communication apps such as email, chat, Hangouts. They would also have Google Drive to use as a storage with 2 GB, and to the main applications such as App, Sheet, and Slides. Then, since they work mainly on a mobile, they will have, and here is how we protect the data, you would have the chance to protect the device with an advanced endpoint management. And finally, there is the third pillar, which is probably the main concern that CTO, CIO, CISO have nowadays, such as the security. And if we think about what happens here in Portugal a few weeks ago with Vodafone, we could all agree that this is a #1 priority. In this case, Google wants really to play an important part to help you on this challenge. Here in the slides, I want you to focus on the Google data, and we can see that Workspace is a very, very secure solution by default.
because it's a pure cloud native solution. And when it comes to security key deployments count, we have had 0 reported accounts hijacked. The same happens for ransomware attacks when it comes to Chrome OS devices. And finally, 0 vulnerability in the National Vulnerability Database in the last 10 years. So, on top of Workspace, which, as I just mentioned, is a very secure solution and that allows admin to have several features to increase the security barrier for you, Google wants to increase the offer of the security solution by offering software and hardware of Google property, but also some important partnership with Palo Alto Network or CrowdStrike that are very important player at a global level when it comes to security. And finally, in conclusion, I would like to talk about some numbers which I think are very significant if you need to take a decision about Workspace. Well, 68% of people that adopt Workspace said they enjoy their work more since the adoption, compared to a 30% of Microsoft 365. And this is very important when it talks about retention. At the same time, 75% mentioned that they feel more innovative, they enjoy more their work, and so this also lead you to a higher profit growth. Then, when it comes to real-time collaboration, the Google search, machine learning and artificial intelligence behind this solution, well, we have a dozen and dozens of hours saved per year, and we've calculated that this should count to 21 days per user per year. Imagine the huge amount of money that you're saving with this productivity. And this is also, since it's a simple solution, 20% reduction in the technical assistance request, and all of these pieces of data put together allows you to increase the ROI, and this data says it's an incredible 331% ROI driven by Workspace. Last but not least, because we all care about our planet, you should know that Workspace runs on the cleanest cloud on Earth. And if you've done a public sustainability commitment, well, you should know that Google and Google Cloud already reached the zero net emissions, but also will reach by 2030 the carbon-free energy goals. And now I will leave to Thiago for the next section when we will see together Workspace enterprise security features. Thank you. Thank you so much, Luca. Amazing presentation as always. Passando então novamente para português. Para falar um pouco sobre a segurança que a Google oferece ao universo empresarial, temos sempre que referir que a Google nasceu na nuvem e corre na nuvem. Desta forma, a segurança está na gênese de toda a oferta da Google Cloud. Este princípio reflete-se também no facto da Google respeitar todos os principais regulamentos e práticas de referência no setor, como a ISO 27001 e o Regulamento de Proteção de Dados. Através de conceitos como o Mobile Device Management e Data Loss Protection para o Gmail e Drive, toda a informação está segura na cloud, sendo apenas necessário seguir algumas boas práticas que ajudam a manter este acesso seguro à informação, como aliás iremos ver um pouco mais à frente. Como vimos até agora, o universo Google Workspace foi criado com o intuito de permitir às empresas reinventar a forma de trabalhar, acompanhando um mundo em constante evolução, onde o local de trabalho já não é só um espaço físico. Através de ferramentas focadas na colaboração e conexão entre colegas, que permitem uma flexibilidade na escolha não só da forma como do local em que se trabalha, mas que mantém sempre como um objetivo final atingir uma forma mais fluida, criativa e produtiva de efetuar as tarefas do dia-a-dia. Isto é possível na Google através de um robusto conjunto de ferramentas que permitem colmatar qualquer necessidade dos trabalhadores dos dias de hoje. Desde colaboradores da linha da frente, como em linhas de promoção ou rotas de transporte e de mercadorias, por exemplo,
Neste caso, poderemos contar com as licenças Frontline, já mencionadas anteriormente, e que incluem acesso às ferramentas de colaboração, como o Google Sheets, Google Docs, entre outras, e ao e-mail e Drive, mas que, pela natureza do seu cargo e tarefas que desempenham, foca-se mais no acesso a documentos e à edição de documentos já existentes, e não propriamente à criação de conteúdos eles próprios. Sendo, nesse caso, a principal diferença relativamente às restantes opções de licenciamento na Google, um espaço mais limitado na Drive. Já no caso de trabalhadores administrativos que possam não ter uma necessidade de e-mail, mas que mantêm ainda assim a necessidade de trabalhar em documentos, é possível ter uma licença de utilização de ferramentas de colaboração somente, sendo a principal diferença deste licenciamento, como referi, a inexistência do e-mail. Já no universo do Google Workspace Enterprise, tanto nas suas vertentes de Standard e Plus, encontramos as mais completas ofertas, com todas as soluções de comunicação, como o Gmail corporativo, o Google Calendar, o Google Meet e o Google Chat, mas também com as soluções de colaboração, como o Google Docs, o Google Sheets e o Google Slides, além de ferramentas como o Google Forms e o AppSheet, soluções que permitem a criação e partilha de formulários e aplicações, respectivamente. Sobre o controle, onde encontramos também aqui ferramentas como o Google Drive, o Google Cloud Search, criado aqui com base no algoritmo que a Google utiliza no seu próprio motor de busca online. E, claro, com uma consola de administração através de todos estes tipos de licenciamento que permitem o controle granular de inúmeras funcionalidades, desde a criação dos utilizadores até à análise de relatórios de utilização das ferramentas por esses mesmos utilizadores. Um exemplo que ilustra a forma como o local de trabalho tem vindo a evoluir prende-se com o facto de virtualmente todos nós termos a possibilidade de aceder ao nosso e-mail corporativo através dos nossos equipamentos móveis. Nesse sentido, a Google tentou criar aplicações que permitissem que esse acesso refletisse também a facilidade e o tipo de utilização que estamos habituados em aplicações como o Gmail, como o Google Chat, que permite não só aceder aos vossos grupos dentro e fora do escritório, dentro do Google Chat, mas também participar numa videoconferência on the go com o Google Meet. Poderão pensar que isto será uma forma, talvez, de demasiada exposição da nossa informação, vários pontos de contacto a acederem à informação interna, mas aqui é onde eu gostaria de vos relembrar aquilo que disse ao início da minha intervenção. A Google nasceu na cloud e, como tal, já antecipa estas potenciais vulnerabilidades, implementando soluções robustas de prevenção e mitigação de potenciais riscos. Existem, então, 3 formas que gostaria de vos falar de como a Google tenta antecipar estes potenciais riscos para as organizações. Em primeiro lugar, temos o conceito de Data Loss Protection. Tanto no Google Email como no Google Drive, uma das principais preocupações das empresas nos dias de hoje é a partilha da informação sensível ou confidencial para fora da organização, seja esta partilha intencional ou não. Para limitar estes acessos, é possível definir regras de DLP, diretamente na consola de administração, que podem posteriormente ser aplicadas de uma forma transversal na vossa organização. Exemplos destas definições, que podem ser otimizadas, seriam limitar, por exemplo, a partilha de informação como, através de e-mail, como os números de identificação de um cartão de crédito, ou até mesmo impossibilitar o envio e a partilha de um scan digital de um documento protegido. Além disso, temos também o Centro de Segurança, que é, além de um dashboard que permite uma visibilidade de 360 da vossa organização, permite também aqui aos administradores utilizar a ferramenta de investigação diretamente na consola, permitindo assim, entre outras funcionalidades, seguir um e-mail de phishing que tenha dado entrada no vosso domínio, desde o seu ponto de origem até todo o percurso que faz lá dentro e eventuais novos destinos, permitindo então, ao identificar estes e-mails, definir ações a tomar sobre os mesmos, que incluem, e no seu limite poderão chegar a bloquear e eliminar futuros e-mails deste remetente específico, de forma a tentar mitigar antes mesmo de chegar à caixa de entrada de um utilizador. Existe também aqui o conceito de acesso baseado em contexto. Aqui refiro-me ao facto de ser possível definir, por diferentes critérios, o acesso ou bloqueio a conteúdos específicos dentro da organização, desde documentos a aplicações. Os critérios que podem ser utilizados vão desde a geolocalização a IPs específicos, por exemplo. Para garantir a continuidade de um acesso seguro, é sempre também necessário ter em consideração algumas sugestões e boas práticas dentro da própria organização. Nesse sentido, tenho 3 sugestões para um saudável ambiente de Google Workspace. O primeiro seriam auto-checkups anuais.
Isto seriam análises de sanidade dos dados dentro da própria organização e feita pela própria organização com a intenção de identificar alguma alteração inusitada desde a vossa última implementação ou check-up. Temos também a sugestão de check-ups trimestrais com um parceiro Google, semelhante ao check-up anual, mas com uma vantagem acrescida, que é contarem com a companhia de um parceiro especializado que estará certamente atualizado sobre as últimas boas práticas de segurança a aplicar em consolas de Google Workspace. O valor deste acompanhamento está ligado, como todos sabemos, com o aparecimento de novas vulnerabilidades na internet quase diariamente e que, em muitos casos, podem ser simplesmente mitigados aplicando apenas pequenas regras, na consola de administrador. Por último, sugiro também planear, praticar e planear mais um pouco. A ideia, tal como o nome indica, é ter equipas preparadas para qualquer eventualidade, seja ela mais ou menos crítica. Isto pode ser atingido através de simulação de alguns tipos de ataque e planeamento de ações para o que fazer em casos reais. Além destes pontos, que creio serem uma boa base para uma estrutura robusta e segura para as vossas ferramentas de trabalho, estas ferramentas já vêm, elas próprias, munidas de algumas funcionalidades de segurança. Veja-se o caso do e-mail, por exemplo, que oferece defesas anti-ransomware e malware polimórfico, identificando e bloqueando estes ataques mesmo antes de estarem a criar dano dentro da organização. Temos também aqui a hipótese, e contamos com os filtros de spam e de phishing, que permitem, ou que podem, aliás, pôr em causa a perda de informação sensível dentro da empresa, seja por exfiltração externa ou por uma partilha indevida. E ainda a possibilidade de analisar e-mails a enviar, de forma a confirmar que estes não contêm nenhum tipo de informação que não possa ser partilhada desta forma. Por último, gostaria apenas de vos falar do Google Vault, ferramenta de retenção e e-discovery que permite um controle da utilização tanto do Gmail como do Drive e do Chat, entre outras ferramentas, por utilizador, permitindo assim recuperar, por exemplo, algum documento ou e-mail que tenha sido inadvertidamente eliminado, ou, por exemplo, também ter visibilidade dos acessos que algum utilizador em específico fez nos últimos tempos a uma determinada informação, sensível ou não. Neste momento, devolvo então a palavra ao Nuno Vasconcelos para que ele nos possa falar um pouco sobre os serviços que a DevOps G-Cloud, como um parceiro Premier Partner da Google, pode oferecer. Nuno? Obrigado, Tiago. Obrigado pela tua apresentação. Queria focar agora naquilo que nós consideramos ser os key players nesta transformação digital com o Google Workspace, os serviços. Está claro que nenhuma empresa consegue fazer uma transformação digital tão grande sem a ajuda de outra empresa, sem a ajuda de um parceiro que permita essa transformação. Os nossos serviços, a gente chama de 360 services, permitem, claro, ajudar-vos desde o ponto inicial na transformação digital e obter sempre um ponto de início para começar uma nova transformação. Não há forma de fazer esta transformação sem falar sobre os serviços de Change Management. Eu acredito que o maior medo para as empresas, hoje em dia, é mudar de plataforma, mudar de estratégia, mudar de tecnologia. Como é que eu vou fazer isso? Pois bem, a DevOps G-Cloud possui este serviço específico em que vos permite assessorar, fazer esse risk assessment, levantar o impacto que esta mudança possa ter para a vossa empresa, de forma a melhorar e planificar, coordenado sempre com vocês, esta mudança de tecnologia. O nosso apoio é fundamental e aquilo que o mercado tem vindo a dizer é que sem a ajuda de um parceiro com conhecimento em transformação digital e em change management em Google, não seria possível. Além disso, está claro que a migração e a implementação são fatores importantes. Nós contamos com uma vasta experiência em migração de companhias para a nuvem, como viram nos slides anteriores, mais de 2.000 clientes. Cá em Portugal, mais de 100 clientes já migraram para a Google Cloud com a nossa ajuda. A migração não é fácil, mas pode ser leve. Por último, o suporte. Existem várias formas de trabalharmos com vocês e existem várias exigências que o mercado e que vocês, clientes, pedem e nós sabemos adaptar essa realidade. Para isso, temos modelos de suporte diferentes
que podem ir do 8x5 ao 24 horas, 365 dias por ano, e sempre estaremos aqui para vos apoiarmos. Exemplos de alguns clientes que ao longo do tempo têm contado com o nosso apoio e que têm visto esta transformação digital fluir e funcionar, presentes na cabeça de muitos de vocês. Estes logos são empresas muito conhecidas aqui, e também a nível internacional. Empresas como o Carrefour, IKEA, H&M, Auchan, todos estes clientes confiaram na Devoteam G-Cloud. E agora, nestes últimos minutos, faremos só uma rápida sessão de Q&A e faço a primeira pergunta claramente ao nosso Googler, ao Luca. Luca, why should a company in terms of security would migrate now from a legacy or from another provider to Google Workspace? In your opinion, why should they do it? This is a very good question, Nuno. So, as said before, security is the number one priority to Google. And let me tell you a few reasons why Google Workspace is a very secure product. First, Workspace is a cloud-native solution, and this is crucial to reduce vector attacks. Second, everything happens on a browser, and this is the only thing that you need to keep updated. You don't need to worry about install or update several patches. And third, Google produces its own hardware, and this means that we can control the firmware, and this reduces the risk of breaches. Last but not least, we apply machine learnings to all the insights that we collect from consumer products, and this helps us to create and improve day by day our security. So the customer who decides to use Google Workspace enjoys the highest level of security of Google. E agora, Tiago, uma mais real que te tenha acontecido aqui no mercado português, quando tu conversas com uma empresa e a empresa quer mudar para o Google Workspace, quais são as principais dificuldades que tu encontras nesse cliente? Muito obrigado, Nuno. Excelente questão. Efetivamente, é um dos principais pontos que é sempre discutido com qualquer cliente. Talvez identificasse aqui 3 principais desafios. O primeiro seria mudar aquilo que normalmente uma força de trabalho já está habituada a trabalhar. Esse é um desafio que muitas das empresas, não tanto do ponto de vista de IT, como também do ponto de vista de recursos humanos, acaba por mencionar. Alguns níveis dentro da empresa poderão estar aptos e prontos para a mudança e, em alternativa, se calhar alguns postos mais operacionais poderão não estar tão abertos para essa mesma mudança. Como é que nós conseguimos então colmatar essa questão? Aqui é muito simples, com até um dos serviços que acabaste por mencionar, que seria aqui um acompanhamento de change management. Felizmente, a Devoteam tem um bom histórico de acompanhamento de clientes nesse aspecto, com um planeamento definido, com várias ações que são implementadas, com a identificação de alguns stakeholders que são fundamentais também na gestão desse processo da adoção de uma nova ferramenta. Ainda maior será o desafio se for uma adoção de uma ferramenta de on-prem aqui para cloud, portanto uma transformação digital na sua verdadeira sentido da palavra. E essa é a principal dificuldade que nos é levantada e também a principal resposta que temos. Existem também algumas questões menores, às vezes a utilização de algumas ferramentas legacy na integração de uma só solução, que obviamente, como todos poderemos compreender, traz inúmeras vantagens daí para a frente, mas se calhar às vezes no momento da implementação traz certamente alguns desafios, garantir que a informação vem toda, correta, de todos os lados e de uma forma estratificada e minimamente clara para quem já a utilizava anteriormente. Eu sei que referi 3, mas penso que seriam apenas, ou principalmente estas 2, as grandes dificuldades que os clientes acabam por enfrentar e expor em reuniões que faço com eles iniciais. Well, thank you once again, Luca, for your amazing participation and thank you for being here with us. Obrigado, Tiago. Obrigado a vocês aí por nos ouvirem. Espero que tenham gostado deste webinar e vemo-nos no próximo. Um abraço.